Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo módulo gravado de mentoria do cluster de gestão e negócios da Unicesumar. É uma satisfação imensa encontrar vocês aqui novamente para a nossa jornada de aceleração profissional. No nosso vídeo de abertura, nós provocamos uma fratura no piloto automático de vocês, né? Utilizando ali a tela do Marguerite para vocês rasgarem a fantasia alienada ali do eu ideal, o eu que vocês mostram ali para o mundo através das redes sociais, né? Aquilo que vocês acreditam que o mercado de trabalho espera e exige de vocês, e aí encarar o funcionamento real de vocês, né? Acredito que vocês deram sequência ali junto com a Mayara no teste do DISC, né, nesse passo mais empírico e prático, né, que foi fundamental, acredito, para vocês poderem saírem, né, dessa zona do eu ideal e lidarem com o real de vocês mesmos. Vocês aceitaram, né, sair da cadeira confortável ali do analista, né, se colocar na posição de serem avaliados, né, possibilitaram acessar os dados concretos sobre as suas preferências comportamentais, sobre quem vocês são de fato. E hoje a gente vai dar o próximo passo, né, estratégico para o plano de carreira de vocês, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado ali sobre a análise das competências profissionais, sobre o mercado de trabalho, tá bom? E como que isso acontece hoje na nossa atualidade, né? Na nossa contemporaneidade, tá bom? Então, a minha missão aí nos próximos minutos é fazer com que vocês entendam que a estrutura de personalidade de vocês, elas se conectam com as demandas e as dores reais das organizações, né? As competências, elas não flutuam no vácuo, né? Elas estão respondendo ao mercado de trabalho competitivo e que vai exigir resultados tangíveis de vocês, tá bom? E aí eu gostaria de projetar na tela, tá? Os nossos slides para a gente poder iniciar, tá? Antes da gente dar sequência, eu gostaria de trazer para vocês as metas de aprendizagem da nossa mentoria. Então, a gente busca aí, primeiro, compreender o paradoxo de Rodin. Rodin, ele é um artista e a gente vai falar sobre uma escultura que ele fez para a gente pensar sobre as exigências, né, de como um RH opera, né, nessa ambidestria, né, do mercado de trabalho. A gente vai tentar diferenciar ali a partir da inteligência prática do Dejus, né, diferenciando ali o trabalho prescrito do trabalho real, né, e superando a síndrome do impostor. A gente também vai tentar compreender a arquitetura das competências a partir do upskilling, do reskilling, do learnability, né? E também desenvolver de prontidão, né? Através desses dados, um plano de ação real, tá bom? E aí a gente vai iniciar então, que esse é o nosso módulo, competências profissionais e mercado de trabalho. E aí eu vou trazer uma frase aqui para vocês, de abertura, do filósofo Michel Foucault. O Michel Foucault, ele era um desinstitucionalista, e aí a gente vai trazer um pensamento dele referente à norma, tá bom? Para a gente poder abrir a nossa mentoria, tá bom? Então, o que ele fala ali na obra dele, Vigiar e Punir? Ele fala que a norma traz consigo tanto um princípio de qualificação quanto um elemento de correção. A gente vai pensar nessa frase a partir de uma outra obra do Jeremy Bertrand. Eu não sei se todos vocês conhecem. Esse aqui é o Panóptico. Panóptico.
Ele, eu já vou explicar sobre ele. A gente vai pensar na frase ali do Michel Foucault a partir dessa obra, tá bom? Então, eu quero provocar em vocês uma reflexão verdadeiramente crítica e humana sobre esse ecossistema que é o RH, trazendo para vocês o Panóptico. O Panóptico, na verdade, ele é uma obra que foi imortalizada pelo próprio Foucault nesse livro que ele escreveu sobre vigiar e punir, tá bom? E essa frase, né, ela é muito cortante, né? Quando a gente fala que a norma traz consigo tanto um princípio de qualificação quanto um elemento de correção, é muito cortante isso. E a gente vai pensar isso a partir do panóptico. Então, como, não sei se todos vocês sabem ou não, o panóptico ele é uma estrutura de controle invisível. É uma torre central, e no meio tem uma torre, e aí ela é rodeada por celas onde os indivíduos se sentem constantemente vigiados. E por isso eles passam a policiar o próprio comportamento, para que eles consigam se moldar à norma. Se a gente for pensar no mercado de trabalho, hoje, essa frase ela descreve com absoluta perfeição o que chamamos corporativamente de matriz das competências. Tá? As organizações elas usam a norma para qualificar, né? Elas vão definir quem que tem alta performance através do ranking dos hard skills, dos soft skills, e também para corrigir, exigindo que todo mundo se ajuste ao padrão ideal e muitas vezes inalcançável de produtividade, certo? E aí o grande desafio da gestão de pessoas no mundo moderno hoje, que é o motivo de eu trazer essa provocação para vocês nessa abertura da nossa mentoria, tá bom? Eu quero provocar em vocês, fazer com que vocês entendam que as empresas, os líderes, eles não podem gerenciar as competências, transformando as organizações em verdadeiras prisões, né? Como a gente consegue ver aí no Panóptico. Que prisões são essas, Elaine? Prisões psicológicas, mentais, onde o colaborador ele se sente vigiado o tempo todo, ele se sente pressionado, ele se sente cobrado ao ponto do esgotamento e o adoecimento mental dele serem uma realidade, né? Então, quando o profissional de recursos humanos, né, ele se depara às vezes com o teste de personalidade dele, o teste DISC, né, vocês que fizeram lá. A primeira reação é muito moldada por essa lógica prisional, né, de controle, e aí a gente começa a se perguntar, será que meu perfil, ele tá certo? Será que ele tá errado? Será que o meu gráfico, ele serve para o mercado de trabalho? Será que eu preciso corrigir ele? Né, será que eu estou adequada ali no que o mercado de trabalho espera? Então, a gente acaba internalizando nossa própria torre de vigilância, né? A gente se expõe nas redes sociais, pensando ali o que o mercado de trabalho espera das minhas competências, o que eles estão buscando no mercado de trabalho, e aí eu edito um currículo bonitinho, uma biografia toda elaborada, e aí isso transforma, né, o nosso autoconhecimento, na verdade, em uma engrenagem de autopunição, de normatização. Então, o meu papel aí como mentora de vocês, né, e não só como mentora, mas como psicóloga, como psicanalista, é implodir essa estrutura, tá? Essa estrutura rígida, normativa da mente de vocês, tá bom? O perfil de comportamento ali que o DISC trouxe para vocês, ele não foi feito para aprisionar vocês, para colocar vocês dentro de uma caixinha, tá? Ele é um mapa de dados sobre a tua essência atual. Então, o objetivo de cruzar com o mercado de trabalho não é para você corrigir a tua individualidade, é para que você caiba, né, dentro de uma caixinha ou que você seja, né, robotizado, mas entender estrategicamente como que os seus talentos eles se conectam com o verdadeiro sintoma do mercado de trabalho hoje e esse paradoxo, né, que é o que a gente vai falar sobre o
o paradoxo do mercado e a ambidestria, tá? Que vai ser o nosso próximo tema. Paradoxo mercadológico, tá? Então, assim, no nosso primeiro encontro, a gente usou lá a pintura do Arlit para rasgar as nossas ilusões, as nossas fantasias. Hoje eu quero que vocês visualizem o mercado de trabalho através dessa escultura de bronze do Rodin, tá? O nome dessa escultura é o Pensador. E aí, se você olhar bem para essa escultura, se você olhar bem de perto, você vai perceber um paradoxo corporal profundo. Tá? Tem um homem que está sentado, imerso numa reflexão abstrata, né? Mas cada músculo do corpo dele está tensionado, está contraído, como se ele estivesse fazendo um esforço físico hercúleo. Há uma força brutal ali contida, né? Uma tensão violenta entre o pensar estratégico e a rigidez do corpo. Essa imagem do Rodin, ela traduz com absoluta perfeição a maior exigência que o mercado de trabalho hoje impõe ao seu plano de carreira, que é o quê? A ambidestria corporativa. Né? Como o próprio Foucault ele nos aponta, né, no panóptico, a materialização física da norma que qualifica, que corrige, uma estrutura que é desenhada para vigiar os corpos. Tá? Então, quem estudou RH mais profundamente, né, tem essa formação primária, vai entender o seguinte, que historicamente o RH ele veio do topo dessa torre, certo? O antigo departamento pessoal ele era focado estritamente nas regras rígidas, nas velhas teorias da administração e da aplicação fria das rotinas trabalhistas e da legislação. E aí o grande nó, que é o paradoxo do mercado contemporâneo, é que ele exige que você domine, né, com exatidão dessa torre de controle normativa e, ao mesmo tempo, simultaneamente, você tem a coragem de descer de lá para se desenvolver, para adquirir novas competências sem anular a individualidade, lidando com essa volatilidade ali do desejo, da saúde mental dos colaboradores através da gestão de pessoas, do desenvolvimento da equipe e da psicologia organizacional. O mercado competitivo, o que ele exige de você hoje? Que você seja o pensador do Rodin, que você sustente pela tensão ali na pele, né? Essa tensão extrema entre a exatidão corretiva de uma folha de pagamento e a imprevisibilidade abstrata da subjetividade humana. Né? São dois polos diferentes. E o mercado de trabalho, ele quer que você se sustente essa ambidestria. Né? Então, hoje, pela via da psicanálise, o sujeito ele tenta escapar dessa angústia tensionando, escolhendo, na verdade, um dos lados para ele se alienar. Tá? Então, ele foge desse tensionamento, escolhendo um dos lados para se alienar. Muitos profissionais hoje de RH, eles se isolam ou na rigidez burocrática, né, e na ilusão do poder do DP, para não ter que se encarar, na verdade, né, o caos e o conflito do ser humano hoje. Então, ele se esconde atrás da norma para não ter que lidar com as situações que afetam ele. E outros, ao contrário, né? Eles se alienam de outras formas. Então, assim, e muitas vezes a gente esquece que a organização, ela responde a um cenário econômico rigoroso, né? E eles precisam de eficiência, eles precisam ganhar dinheiro. Então, o mercado contemporâneo, ele não aceita mais um profissional que é dividido, né? A competência mais valiosa hoje do novo RH é a flexibilidade cognitiva para sustentar esse paradoxo.
tá? É a capacidade de, ao mesmo tempo, ser a norma e o desejo, a torre e a arena na mesma cadeira. Tá bom? E como que a gente lida com isso, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Dejurs, né? O Dejurs, Christopher Dejurs, ele vai trazer para a gente o trabalho prescrito, que é a farsa do perfil perfeito, versus o trabalho real, que é o caos do dia a dia, tá? E aí a síndrome do impostor no RH, tá? A gente vai trazer essa aplicação para o RH, do Christopher Dejurs. Então ali, quando a gente pensa, né, que apenas ali na vigilância do panóptico normativo, no peso muscular do pensador do Rodin, a gente corre o risco de enxergar o mercado de trabalho apenas como um lugar de adoecimento, de estresse, de esgotamento mental. Porém, o objetivo dessa mentoria aqui na Unicesumar é abrir possibilidades reais para o seu crescimento, né? Ensinando vocês a se qualificarem e a se orientarem de uma forma mais assertiva, né? Não apenas adestrar vocês, ter né, obter conhecimento e não saber o que fazer com aquilo, né? E aí, para a gente extrair a saúde e a potência desse cenário, a gente precisa introduzir um pensamento que o próprio Dejurs traz para a gente, né? Que é um pensamento que se conecta com um sintoma gigante do nosso dia a dia corporativo, que é a síndrome do impostor. O Dejurs ele traz uma diferenciação que é muito libertadora para o plano de carreira de vocês. Tá? Ele vai explicar que em toda empresa existem duas dimensões: o trabalho prescrito e o trabalho real. O trabalho prescrito, para ficar mais fácil, é o panóptico, tá? É a ementa idealizada, são os manuais de procedimentos, as regras do departamento pessoal, o escopo estático do cargo, aquele perfil corporativo perfeito, plastificado, intocável que o mercado prega, tá bom? Esse é o trabalho prescrito. E o trabalho real? O trabalho real, ele acontece quando a operação começa. É o imprevisto, é o sistema que cai, é o orçamento que é cortado de última hora, a demissão em massa, a crise de clima que vocês precisam mediar imediatamente, os conflitos ali com os colaboradores no dia a dia. Enfim, o trabalho real é o caos que a gente vive e que a gente não encontra procedimento em nenhum manual, nenhum livro é capaz de prever. São os imprevistos do dia a dia, da nossa realidade, daquilo que a realidade nos impõe, né? E aí, por que o RH, então, ele sofre tanto com a síndrome do impostor? Por quê? Porque esse fantasma, psicanaliticamente falando, ele nasce justamente do abismo, né, gigantesco que há entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Então, como o profissional ele tenta se guiar pelo ideal do eu, inalcançável das cobranças do mercado, quando ele se depara com as falhas, os improvisos técnicos e o remendo cotidiano, é que ele é obrigado a fazer na operação para dar conta do trabalho real. E aí ele se sente numa farsa. Ele acha que ele não sabe o que está fazendo. E quando, na verdade, a sua inteligência prática para lidar com o imprevisível é a competência mais valiosa que ele tem, né, dentro do mercado de trabalho. O Dejurs, então, ele vai defender que a síndrome no trabalho, perdão, que o sofrimento no trabalho, ele pode tomar dois caminhos, tá? O sofrimento patogênico, que é aquele que adoece quando você se nega a mudar e tenta recalcar, né? Reprimir o teu sofrimento, ou quando o sofrimento ele é criativo, que é quando você usa a própria angústia, né, desse paradoxo e do imprevisto como combustível para inventar novas soluções, para subverter as dificuldades dentro da estrutura organizacional e crescer. Isso aconteceu comigo quando eu tive que sair da área da clínica e passar para a área organizacional. Antes da pandemia, eu atendi crianças e adolescentes
né? E quando veio a pandemia, eu não podia mais atender os pequenos, porque não tinha como fazer online e presencial eles não poderiam estar lá. Nem 2 anos foi muito tempo, né? Se arrastou por muito tempo. E aí eu tive que me reinventar no mercado de trabalho. E encontrei a oportunidade no RH, né, que é onde eu estou até hoje, tá? Então, é buscar novas soluções, subverter as dificuldades estruturais da organização e crescer. As reais possibilidades de promoção e transição para cadeiras nobres, né, da onde vocês desejam estar aí futuramente, pertence àqueles profissionais que demonstram capacidade de metabolizar o sofrimento do caos diário em criatividade. Tá? É a sua capacidade de olhar esse hiato, né, entre a regra engessada e o real factual e imprimir ali o teu saber, a sua assinatura e a sua inteligência prática. Ou seja, vocês estão recebendo instruções teóricas, né, estão estudando, mas o que vocês fazem com isso que vocês estão aprendendo? Como que vocês aplicam no dia a dia, tá? É disso que ele está falando. Trazer, que é um sofrimento, né? Te causa angústia também, porque às vezes a gente não sabe, né? Eu, na minha formação, quando eu terminei, eu falei, tá, e agora, né? Aprendi um monte sobre a história da psicologia, sobre as áreas de atuação, sobre os tipos de psicologias, as abordagens, e agora, o que eu faço com isso? Né? É um grande desafio. E é isso que ele fala ali, quando ele fala da criatividade. Você precisa ter essa criatividade para poder se inventar e reinventar continuamente. Tá? E essa inteligência prática, né, para criar novas possibilidades, nos joga diretamente no coração de uma das disciplinas de vocês, que é a produção de conhecimento científico-tecnológico e a disrupção. Então, nas teorias de administração clássica, né, e de mercado de trabalho, as organizações elas costumam usar um termo corporativo, que é o capital humano, para se referir aos colaboradores, certo? Mas nós, com o nosso olhar mais clínico, mais analítico, a gente precisa fazer uma leitura mais crítica, né, desse conceito. Então, ao rotular o colaborador como um capital, o mercado ele opera, né, por uma mercantilização do sujeito, certo? E aí transforma o profissional em um ativo puramente contábil, cujo valor está atrelado à sua capacidade do quê? De gerar lucros, de performances e de entregas para o negócio. E aí a grande ameaça contemporânea ao valor do capital humano é a obsolência veloz das competências técnicas, tá? E aí a gente está entrando sobre a arquitetura das competências e o custo do reaprendizado. Por quê? O mercado de trabalho estima que um hard skill, um saber técnico puro hoje, ele perde metade do seu valor de mercado a cada 5 anos. Tá? Então você aprende hoje, daqui a 5 anos esse conhecimento ele já não serve mais. E aí joga você num grande desafio psíquico brutal, né, que exige duas estratégias essenciais. Primeiro, né, para manter o seu emprego, né, e manter você pronto para o mercado de trabalho, que é ativa e sustentável, que é o upskilling e o reskilling. O upskilling, o que que é? Ele é o aprimoramento contínuo das suas competências para você se manter na sua cadeira atual como profissional, né, da área que você se encontra, certo? Né? E aí você precisa agregar com urgência análise estatística do custo de se manter nesse lugar, tá bom? Então precisa aprender, precisa correr atrás, se aperfeiçoar, enfim. Psicologicamente falando, isso exige uma carga mental muito pesada, pois o nosso cérebro ele gasta uma energia massiva para construir novas sinapses e acomodar o novo sem soltar o velho.
E aí o reskilling já é um pouquinho diferente. Ele é o luto identitário de mudar de uma área para outra, né, por completo. E, por exemplo, quando eu saí da clínica, eu fiz um upskilling, né, quando eu fui para a área de RH, tá? É um reskilling, perdão. E isso exige que você abra mão do teu apego narcísico ao seu lugar de saber, seu lugar de especialista. Eu era uma especialista na clínica, né? E eu tive que abrir mão desse saber para poder migrar para a área do RH, entender todo esse cenário, todo esse contexto para eu poder me recolocar novamente no mercado de trabalho, tá? E aí isso exige suportar a angústia temporária de não saber para poder renascer em uma nova competência, né? A nossa learnability, que é a capacidade de aprender, reaprender, desaprender, né? Ela é uma ferramenta que se materializa nas possibilidades. Então, desenvolver hoje competências, né, do novo RH é ter essa coragem psíquica de continuar se desestruturando, se reconstruindo diante do real do trabalho, né? E aí tem uma imagem aí nessa tela aí também que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Ela, na verdade, eu não sei se a história é real ou não, mas eu achei interessante a gente trazer para a gente pensar. O artista que trouxe essa provocação aí nessa tela, ele pendurou essa tela numa mostra de outras telas num museu, e aí as pessoas que estavam ali, né, os visitantes, até críticos, né, das obras, não perceberam que aquela tela não fazia parte do conjunto da amostra que estava sendo apresentada ali no museu. E aí o que ele quis dizer, né, com isso? Que mesmo, né, o olhar mais crítico, o olhar mais atento, ele não é 100% atento. Né? Hoje no mercado de trabalho, aquele que não se prepara, aquele que não está se capacitando, ele vai perdendo o lugar dele, o espaço, né? Hoje a IA, a inteligência artificial, ela tem tomado muito esse espaço, né? Porque a gente tem permitido, né? Se sujeitar a uma inteligência artificial e não correr atrás de obter conhecimento, de ser o melhor naquilo que a gente faz, né? Aquilo que eu falei. Você está adquirindo novos saberes, mas você precisa ter a capacidade de saber fazer aquilo com o que você sabe, tá bom? Com o teu conhecimento. Então é só uma provocação aí, quem tiver interesse, acho que tem na internet aí sobre essa tela, tá bom? E aí a gente vai caminhando aqui para o final da nossa mentoria. E aí, para a gente considerar, né, essa caminhada associativa, eu que gostaria de apresentar aí para vocês, né, as metas de aprendizagem de forma muito sucinta, né, mapeando aí o que eu espero que vocês tenham alcançado, né, ao terminar esse vídeo, tá bom? Então, compreender o paradoxo do routine e a exigência de como operar no RH ambidestro, diferenciar o trabalho prescrito do trabalho real, que é o que a gente aprendeu ali através da inteligência prática do DeJules, superando a síndrome do impostor, mapear o custo do upskilling, do luto identitário do reskilling, à frente da mercantilização do capital humano. E aí, gostaria de finalizar aí que com toda essa leitura ali sobre panóptico normativo, ambidestria corporativa, da inteligência prática frente ao caos e as dores, né, do seu cérebro, ele vai servir agora como matéria-prima para a próxima live que vocês vão ter com a Mayara, onde ela vai construir a matriz SWOT pessoal e profissional de vocês, tá bom? E aí, para vocês irem preparados ali,
Eu vou dar uma introdução bem rapidinha ali sobre o que é a SWOT, tá? O que é? Vocês vão cruzar, então, os seus fatores internos com os externos. Vocês vão mapear as suas forças, que são as alavancas do DISC, as suas fraquezas, que é o custo psíquico que você tem para performar certas competências, as oportunidades, as reais possibilidades de trabalho real, que o ecossistema de RH nos oportuniza e a partir desse curso da Unicesumar, as ameaças, né, que são os riscos das prisões psicológicas e a obsolência do capital humano. Então, você vai fazer essa SWOT, eu gostaria, né, que vocês fizessem, né, a SWOT também livre das ilusões da fantasia, né? Por isso que eu projetei novamente aí a tela do Marguerite, tá bom? Por quê? Porque aquilo que a gente construiu, né, no módulo passado, né, e isso que a gente está construindo agora nesse próximo. É a coragem que a gente está tendo de olhar para o que está atrás do cavalete e construir as reais estruturas, desconstruir, né, as estruturas rígidas da opressão, do adestramento corporativo, tá bom? Então, eu quero que vocês, né, revejam novamente, né, a mentoria, se for possível, e façam a análise do inventário de competências como um diagnóstico estratégico para vocês, tá bom? E aí a gente vai se ver no próximo encontro, porque a gente vai falar de um assunto muito importante, não mais importante do que a gente já tratou até agora, que é sobre empregabilidade, tá? E aí vocês precisam ter elaborado todas essas questões para a gente poder falar disso de uma forma mais leve, tá bom? Então, finalizo aqui com vocês mais esse módulo aqui da mentoria. Espero que vocês consigam, né, atingir as metas que a gente tinha com relação a esse módulo, tá? E aí a gente se vê no próximo, tá? Eu aguardo vocês novamente, tá bom? Sustentando aí a inteligência prática do trabalho real até o nosso próximo encontro. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até mais.